Sejam bem-vindos a mais um Cast Life. A convidada de hoje é a Jennifer Souza. A Jennifer atualmente está na comissão das Pinks aqui na igreja. Ela atua também na liderança do Forever Young e está também à frente do financeiro da igreja. E ainda está sendo preparada para a ordenação pastoral. E fiquem com Jenny. Oi, gente. Oi, galera. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem em nome de Jesus. E bora lá. Bora lá. Gente, ó, só iniciando, né? A Jenny é uma das pessoas mais engraçadas aqui da igreja. Vocês, ao decorrer do vídeo, vão ver aí os jeitinhos dela, assim. É muito divertido, então assista até o final. E, aproveitando, já peço para vocês se inscreverem aqui no canal, deixar o like, beleza? E deixar aqui no comentário alguma sugestão ou ainda algo que possa edificar alguém. Mas é isso, Jenny. Fala aí um pouquinho sobre você. Então, gente, meu nome é Jennifer. Eu tenho 26 anos. Também sou diaconisa dessa casa, né? Ai, meu Deus. Me deu um branco, socorro. Começa de novo! Não, então, beleza. Você é diaconisa aqui nessa casa, né? Você atua em vários departamentos. Eu nem sei o que eu sou. E me conta assim, ó. Como que você já conhecia a igreja evangélica? Você veio para a igreja evangélica com alguma idade? Como que foi? Tá. Então eu falo, me apresento de volta? Para começar de volta? Socorro! Ai, tá, mas... Tá gravando, gente! Tá. Enfim, sou diaconisa dessa casa também. Me converti mais ou menos quando me converti de verdade mesmo, quando eu tinha uns 15, 16 anos. Antes disso, eu já vim de uma família cristã. A gente frequentava a igreja Congregação, mais ou menos desde acho de quando eu nasci até mais ou menos uns 11 anos, que foi quando a gente veio morar para cá, para Curitiba. A gente não era assim, ir para a igreja porque vamos para a igreja, todo mundo bonitinho, família feliz. Não, era livre, espontânea pressão. Então, era todo mundo arrumadinho, com vestidinho, meia, calça, véuzinho na igreja e tal. E nem lembro muito, na verdade, como que era, porque a minha mãe sempre conta que eu dormia muito na igreja. Não mudou muito, mas hoje eu não durmo na igreja. Só no Firehouse. Só no Firehouse. Brincadeira, pastor. Brincadeira, pastor, não durmo. E é isso. Nessa parte da minha infância aí, que a gente ia para a igreja quando era pequenininho. E não sou daqui de Curitiba, nasci no norte do Paraná, numa cidade chamada Ibaiti. E a gente veio para cá, na verdade, no meio de uma confusão, assim. Foi meio que a gente fugiu de onde a gente estava. Minha mãe e meu pai tinham um relacionamento, assim, não muito dos melhores. E aconteceu um fato, assim, muito complicado nesse meio aí, que a minha mãe fugiu, veio para cá, para Curitiba, acabou ficando 2 anos aqui. E nesse meio tempo, a gente ficou lá com meu pai e tal, e ele contava muitas coisas assim não tão agradáveis pra gente. Sabe, aquela pressão psicológica de tipo, sua mãe não ama vocês e tal, ela abandonou vocês e tal. E, enfim. E um pouco antes do Natal, acho que em 2016, se eu não me engano. Gente, eu sou muito detalhista, me perdoe. Isso é bom, isso é bom. Acho que 2016, eu acho que era mais ou menos do dia 22, 23, mais ou menos. A minha mãe simplesmente apareceu lá de volta, né? Ela tinha vindo pra cá e apareceu pra ver a gente. E o dia que ela voltou, a gente ficou, meu Deus, do nada, assim. Sabe, igual o desenho, quando você vê uma pessoa e daí você só enxerga o formato da pessoa e uma luz enorme atrás. Foi tipo assim, na minha imaginação, eu sempre vejo isso, né? Quando eu via minha mãe. Aí, meu irmão trabalhava junto com meu pai e tal, eles chegaram, a gente se viu e tal, e a minha mãe tinha ido só pra dar uma olhadinha mesmo na gente e ir pra casa do meu avô. E ela viu a gente e tal, foi pra casa do meu avô, e aí no dia 25 de dezembro, a gente estava fazendo um almoço, assim, pro Natal, e o meu pai, ele não deixava a gente sair com ninguém, nunca. Nem com ele direito. A gente sempre ficava em casa. Aí, nesse belo dia, o meu pai tinha não sei se era um colega, eu nem lembro direito,
ele pegou e falou assim, leva meus filhos pra passear. Deixa, tipo assim, o cara pediu, né? E ele deixou que esse cara levasse a gente pra passear. Aí ele ia levar a gente num parque, e quando a gente chegou lá, tava fechado. E na cidade onde eu morava, tem um lugar que se chama Mina Velha. E daí, tipo, o cara perguntou, onde será que a gente vai e tal, não tem outro lugar. E daí, se eu não me engano, a minha prima falou que tinha esse lugar. E daí foi todo mundo pra lá. E era realmente uma mina abandonada, que tem uma cachoeira. E foi todo mundo pra lá. Só que todo mundo era pequeno, sei lá, o meu irmão mais velho, acho que tinha uns 15, 16 anos, mais ou menos. E a gente entrou na água, ficou sentadinho ali nas beiradinhas e tal. E daí a minha prima entrou na água e começou a chamar meu irmão. Tipo, venha pra cá e tal. E daí ele falava, não, eu não sei nadar, não sei o quê. Criança, né? Adolescente. Daí ela pegou e começou, sabe, tipo assim, bobeirinha de adolescente. Tipo, vem pra cá e tal, não sei o quê. E daí menino, né, pegou e foi. E eu lembro que eu tava sentadinha, assim, nas pedras, assim, na beiradinha. E daí eu fui vendo o meu irmão indo. E daí ele foi e afundou. E eu fiquei olhando, assim, tipo, sem entender nada, assim mesmo, né? Quantos anos você tinha, Jenny? Eu tinha, eu acho que 10, 11 anos. Bem nova, assim, né? Não Sim. tem consciência. Né? Daí eu peguei e fiquei olhando, assim. E daí a minha irmã veio e falou assim, cadê o Fifo? O nome do meu irmão era Jefferson, e daí ela falou, cadê o Fifo e tal? E daí eu falei, ele afundou. E daí a gente ficou, tá, mas, né? Aí essa parte parece que virou um branco, assim, na minha mente. Eu não consigo lembrar do que aconteceu. Aí parece que eu tenho uns flashes, assim, na minha cabeça de ver polícia chegando e pessoas ali, tipo, que se juntaram pra ver e tal. E daí eu lembro que uma coisa, assim, que me marcou muito, que tinha um cara que ele tava com uma camiseta branca em cima de uma pedra. Aí ele pegou e falou assim, eu até poderia entrar para tentar tirar ele, só que eu tô com uma camiseta branca e vai manchar. Nossa, gente. E, tipo assim, eu lembro disso e parece que, tipo, tudo sumiu, assim, na minha mente. E meu irmão, ele era muito próximo do meu primo também. Tipo, era unha e carne, assim. E daí, no final, essa cachoeira era, tipo, como se fosse um túnel. E daí tinha muita árvore em cima e, tipo, caía muito galho e tal. E daí acabou que o meu irmão ficou preso ali nos galhos. E foi o meu primo que conseguiu tirar ele. Nossa. Aí, beleza, né? Essa parte triste, vamos fechar uma janela. E aí a minha mãe, tipo, meu pai pegou e ligou, assim, pra minha mãe, né? Falando que meu irmão tinha falecido e tal. Ela não acreditou, né? Sim. Tipo, imagina, ele tinha ficado 2 anos longe da gente. Aí, do nada, meu pai liga e fala, teu filho aqui tá morto. Meu Deus. E daí, ele pegou e meu pai, ele era muito... Como que se diz uma palavra? Ele era muito... tipo assim... Ele entrava na mente da pessoa, sabe? Persuasivo. Isso, muito, extremamente. E a minha mãe tinha medo dele, né? Aí acabou que ele pegou e falou assim, não, você não vai embora, você vai ligar. E a minha mãe tinha um relacionamento aqui. E aí ela pegou e falou assim, ele falou pra ela, né? Você não vai voltar e tal, você vai ficar aqui com teus filhos e tal, não sei o quê. E a gente ficou mais ou menos um mês e meio ainda lá. Só que a minha mãe passou por maus bocados nesse período, né? Até que, tipo, a sogra dela que estava aqui falou assim, não, vamos dar um jeito de trazer vocês pra cá. Aí traz todo mundo pra cá. E daí, meu pai foi trabalhar, e daí a minha mãe, tipo assim, inventou uma historinha pra gente, que eu era muito apegada com meu pai. Inventou uma historinha pra gente, tipo assim, a gente vai passear e tal, daí a gente vai pegar um carro e vamos passear. E daí eu falava, não quero deixar o papai e tal, não sei o quê. E daí até que ela me falou, assim, se você for, eu vou te dar uma boneca. Daí eu acreditei, né? Mãe, você tá me devendo aí numa boneca. E acabou que a gente veio pra cá e tal, ficamos um tempo aqui. E isso, assim, sem o meu pai saber, nada. Então a gente veio pra cá, ficou um mês, acho que mais ou menos um mês na praia. Pra, tipo assim, caso ele quisesse vir atrás de alguém, não achasse ninguém aqui. Lá, né, no caso. Aí, meu pai conseguiu, por meio da... daí a minha mãe teve que matricular a gente numa escola e tal. Aí ele foi na escola, contou uma historinha triste e tal. E por ser pai,
tem que passar as informações, né? Aí, na escola que a gente estudava, ele foi lá, conseguiu todas as informações e foi na escola que eu e meu irmão estudava. E eu até descobri isso esses dias que eu estava perguntando para minha irmã, porque eu também, acho que quando a gente passa por um período muito traumático, a gente... parece que o nosso cérebro alivia algumas coisas para a gente não sofrer tanto. Sim. Aí acabou que o meu pai foi nessa escola e pegou eu e o meu irmão lá. E daí a gente pegou e foi para casa. E isso eu não lembro, minha irmã que me contou. A gente foi para casa e tal. E quando a gente chegou lá, eu peguei e falei para minha irmã: o papai tá lá embaixo. Daí ela falou assim: não, tá doida, né? Nada a ver, o pai não queria. Eu falei assim: não, ele tá ali de verdade. E daí ele tinha vindo aqui para cá. Sabe Deus qual era a intenção dele, mas pelo visto não era das melhores, né? Minha mãe sempre passava muito pano, assim, em algumas situações pra gente não sofrer, né? E sei lá o que passava na cabeça dele. E a gente veio pra cá. Então, no caso, a morte do meu irmão foi um meio da gente se livrar de uma infância ainda mais traumática do que a gente poderia ter. Tipo, infelizmente ou felizmente, tipo, Deus levou ele para que hoje eu estivesse aqui conversando com vocês, galera, e para que a gente tivesse um futuro melhor, né? Até porque da parte assim do meu pai, os primos assim sempre levaram tudo para um lado obscuro, digamos assim, por drogas, enfim, coisas que não vêm ao caso. E a nossa parte, assim, da minha mãe foi o que deu certo. E graças a Deus, né? Deus foi muito bom com a nossa vida. Por mais que hoje eu gostaria que meu irmão estivesse aqui e tal. Mas eu entendo, a gente entende que Deus tinha um propósito muito maior nas nossas vidas com a vida dele. É verdade. Né? Talvez hoje eu não estaria aqui se meu irmão estivesse vivo. Talvez eu não estaria aqui. Ou talvez não estaria contando algo sobre ele que fosse bom, né? Sim. Por tudo que a gente passou quando a gente era pequeno. E nessa parte do seu pai, então ele encontrou vocês na escola, Sim. Levou pra casa, daí o que aconteceu com ele, assim? Tipo, a gente conversou, né, ali com ele e tal, e daí a sogra da minha mãe pegou e falou assim: você não vai levar eles embora, não vou deixar... no caso. Não, a mãe do ex-marido da minha mãe. Tá. Falou assim: você não vai levar eles, e você que decida o que você vai fazer. Mas daqui eu não vou deixar você tirar eles daqui. E daí ele foi para Ibaiti de volta. E ele ficou mais ou menos, a gente ficou mais ou menos uns 4 anos sem ter contato nenhum com ele. De tipo assim, por ligação, nada, tipo assim, cortou totalmente as relações. Até que uma tia, minha irmã dele, veio pra cá pra trabalhar, e daí ela fez uma ponte, né, de um relacionamento de volta com ele. Só que assim, a gente era muito machucado, né, principalmente a minha irmã mais velha, passou muitas coisas assim com meu pai. Ele falava que a culpa do meu irmão ter falecido era dela. Nossa, imagina. Umas coisas assim, bem pesadas, assim. Então a gente cortou vínculos, até essa minha tia aparecer de volta na nossa vida, e daí a gente começou a conversar de volta e tal. Só que não era a mesma coisa, né? Porque, assim, quando eu era pequena, eu sabia que meu pai tinha os problemas dele, que ele era bravo e tal. Só que eu não sabia essa parte. E quando a gente veio pra cá, minha mãe explicou tudo o que tinha acontecido na nossa infância, como ele tratava os meus irmãos e tal. E como eu era... a caçula das meninas, então, tipo assim, muita coisa não passava pra gente, né? E daí eu comecei, assim, ter outra visão do meu pai, né? Que ele era realmente ruim, que ele tentou contra a vida da minha mãe e tal. E acabou que depois de, acho que uns 6 anos, mais ou menos, ele era diabético, tinha muitos problemas de saúde, e acabou que ele faleceu no ano de 2015. Se eu não estou enganada. E depois disso, a gente meio que se libertou dessa fase, né? Óbvio que eu queria que tivesse sido totalmente diferente, que a gente tivesse tido tempo, né? De um relacionamento melhor, de pai e filha. Eu sinto muita falta,
mas eu sei que Deus, ele é um pai muito melhor, É verdade. né? É verdade. E aí, vendo essa história, a gente sabe que pessoas machucadas machucam pessoas, né? Então, Pessoas provavelmente ele machucadas. também deve ter tido muitos traumas na infância, né? Sim. E acaba refletindo pra frente, né? Sim. Só que, claro, que as vítimas não têm nada a ver com isso, né? É importante a pessoa se curar pra que isso não vá para frente. Sim. Né? E a gente sabe, né, que as pessoas passam pra frente aquilo que ela foi ensinada. Se uma pessoa ela é criada com amor, ela vai passar amor pra frente. Se uma pessoa é criada com ódio, ela vai passar ódio pra frente. Exatamente. E hoje a gente consegue, eu e os meus irmãos, a gente consegue entender muito bem isso. E sobre essa parte, todos nós somos muito bem resolvidos. Ah, que bom, porque daí finaliza aqui essa E amém. história traumática e daqui pra frente é uma nova Só história, coisas né? boas. É verdade. Você mencionou que você não é daqui, você falou que seu pai havia voltado pra Ibaiti. 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 Uhum. Você é de Ibaiti mesmo? Sim, nascida lá, morei lá até os 11 anos, 10, 11 anos mais ou menos. Entendi. E como que era a tua infância, assim, na cidade? Não sei se é cidade de interior, não? Em cidade de interior. A gente era, sabe, criança bem doidinha, assim. A gente só fazia bagunça quando meu pai não tava, né? Óbvio, como toda criança. E eu sou a caçula das meninas que nós somos em 5 irmãos. Uhum. O Jefferson, a Jéssica, daí o Jeremias, eu e o Gessé. Então a gente... Tudo com J? Tudo com J. Sei lá por quê, mas pelo menos é uns homens bonitinhos, né? É verdade, Imagina é verdade. se fosse uns Tem nomes uns tudo mais, Juris assim, Creide. criativos. E todos nós, a gente sempre se deu muito bem. A gente vê às vezes que fala, eu brigava muito com meu irmão, a gente batia muito. Não, a gente sempre foi muito tranquilo. Uhum. Adolescentes também, teve ali um momento de umas faíscas, mas todos nós, a gente sempre se deu muito bem, graças a Deus. Ah, que bom, que bom. E como que é Ibaiti? Clima, assim, é gostoso de morar? Você voltaria pra lá? Ou Não visitaria? Não voltaria. É muito quente, não tem nada de legal. Tem um sinaleiro na cidade inteira. Tipo assim, você começa a andar, tropeça, acabou a cidade. Tipo assim, depois que a gente veio morar pra cá, acho que vai fazer 15 anos, se eu não me engano, que a gente tá morando aqui. Eu voltei 2 vezes só. 2, 3 vezes só pra, tipo, oi e tchau. Mas eu não tenho vontade nem de ir pra visitar, sei lá. Entendi. Uma coisa que você falou lá no início da conversa, mas que eu tenho curiosidade. Como que é uma estrutura de um culto na congregação cristã? Porque eu sei que tem o véu, eu sei, assim, que tem uma coisa, mas eu não sei o quê. Você consegue explicar pra gente o que você lembra, assim? Eu lembro que era mulheres e meninas para um lado e adultos e jovens adolescentes para o outro. Aí eu lembro que tinha os anciãos, né, que eram os pastores lá, o mais novo acho que devia ter uns 80 anos, que tem um pastor que eu lembro, o pastor Iquinho, que ele era bem assim, velhinho, magrinho. E eu lembro que a gente usava véu, que eu nunca sabia colocar o meu véu do jeito certo, sempre colocava do avesso, toda vez. Sempre tinha alguém, uma boa alma, que vinha arrumar o meu véu. E eu lembro que a gente tinha que, no culto das crianças, eles falavam pra gente decorar um versículo pra ir lá falar na frente de todo mundo, que eu nunca conseguia decorar nada. Lembro pouquíssimas coisas. Eu lembro que tinha a obra da piedade, que era como se fosse a ação social aqui da nossa igreja. Que eles ajudavam crianças, famílias carentes, que precisavam de alimentos, roupa e tal. Inclusive, quando a gente era pequeno, graças a Deus por isso, porque a gente foi muito ajudado pela obra da piedade da congregação. Não tem como falar disso sem muita gratidão no coração, porque faz parte da nossa história, né? Talvez se não tivesse tido essa igreja, sei lá como é que a gente teria vivido até um pouquinho maior. Sim. Quando eu era criança, minha família também teve bastante amparo, assim, de alimentos, insumos, né? Uhum. E as igrejas, elas têm isso faz com que as crianças, por exemplo, tenham uma expectativa de um futuro melhor. Uhum. Assim como aqui na igreja nós temos um projeto chamado Mochila do Bem. Inclusive, amanhã, né? Não vai ser amanhã no dia que sair esse vídeo, né? No dia da gravação. No dia 4, no caso.
em fevereiro, nós vamos entregar as mochilas para as crianças. Então, não sei se você quer falar um pouquinho sobre esse projeto, Jenny. Esse projeto é muito, 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 muito maravilhoso. Todo mundo a igreja inteira se mobiliza em relação a isso. E eu e o Iago, a gente faz parte também desse grupo, né? Junto com a diaconisa Vivi e o diácono Bruno. E é um projeto muito lindo, sério, demais. A gente fica muito feliz quando a gente está planejando como é que vai ser, sobre a compra dos materiais, como vai ser as mochilas. A gente fica pensando nas crianças, assim, fazer coisas para brincar com eles, para falar de Jesus através disso, né? Porque a gente sabe que se não fosse Deus, a gente sabe que a gente não é capaz de fazer nada, né? Verdade. Então, inclusive, eu aconselho você a esse ano estar ajudando a gente também, como a gente falou do bem, com doações, com orações, porque é sempre muito bênção. Nós vamos deixar aqui o Pix da igreja. Caso você queira contribuir, o valor de uma mochila fica em torno de R$60. Eu não sei se vai atualizar o preço para esse ano, né? Porque as coisas aumentam os valores. Mas se você quiser contribuir, basta você colocar na descrição que é para o Mochila do Bem. Que daí a nossa gestão consegue fazer a separação certinha para cada departamento ali, né? Isso. Da ação social, no caso, que é o nosso. A gente também tem um Café com Jesus? Café com Jesus. Café com Jesus, que é muito interessante. Fala um pouquinho, Sim. Jenny. Esse Café com Jesus, a gente teve a ideia numa conversa, né? A gente queria ter, assim, algum tipo de alimento que fosse prático para as pessoas, às vezes, em situação de rua, ou algumas pessoas que necessitam, quando chegam aqui. A gente tinha chego a pensar em uma proposta de, tipo, fazer marmita congelada e tal, só que isso acaba, tipo assim, sei lá... Se a pessoa não tem onde esquentar, exatamente, não vai conseguir comer, né? E daí a gente pensou e viu que não seria uma ideia, assim, para agora. E daí a gente pegou e falou assim, então vamos fazer um kitzinho com água, com suco, com bolachinhas, coisinhas ali que a pessoa consiga consumir rapidinho, se alimenta, beleza, e tchau. Tchau não, né? Mas é isso, né? Tipo assim, simplificar o máximo possível, tanto pra gente, né? Que às vezes, sempre, qualquer pessoa que chega lá, tipo, precisava de um alimento e tal, a gente chegava, pegava ali o kitzinho, entregava pra pessoa e sem problema algum. Só para vocês entenderem, né? A nossa igreja, ela tem vários membros que já estiveram também em situação de rua, que hoje não estão mais. E nós recebemos muitas pessoas. Por conta que, por exemplo, todo domingo, às 9h30 da manhã, nós temos um café da manhã. E nós recebemos essas pessoas, né? Então, nós conseguimos dar esse apoio, porque algumas delas não têm um fogão para preparar uma comida. A gente tem a cesta básica, mas a cesta básica muitas vezes não vai ajudar realmente a pessoa. Então, o Café com Jesus, ele é uma forma prática de ajudar e rápida também, né? Isso. Rápida. Inclusive, legal. Já puxam aqui um adendo para os meus amigos, convidem eles para o podcast, que daí eles vão saber explicar essa parte de uma forma totalmente mais direcionada para vocês. Que são os líderes da ação social, né? Isso. Mas então tá. E assim, Jenny, então você sempre conheceu Jesus, né? Se for ver. Uhum. E sobre a sua conversão, você falou que não foi logo quando criança, né? Porque conversão realmente é quando você tem consciência, né, de tudo. Como que foi? Em qual igreja foi? A minha conversão foi numa igreja quadrangular, que eu tinha uma amiga que me chamou para ir para o culto de jovens. E, tipo assim, já conhecia, já tinha ouvido falar de Jesus, só que não, assim, quem era Jesus de verdade, da forma que eu conheço hoje. Então, essa amiga me chamou para ir para a igreja, eu comecei a frequentar e tal. Passado uns dias, aí chegou aquela parte em que fazem o apelo, né? Tipo, quem nunca aceitou Jesus, vem aqui para frente e tal. E eu fui, assim, não porque eu senti algo, assim, extraordinário. Eu peguei e falei assim, tá todo mundo indo, eu vou. Se esse povo doido aí tá gritando para alguém, eu quero saber quem que é. Aí eu peguei, aceitei a Jesus e tal, só que, assim, nunca tinha tido uma experiência de verdade, assim, com Jesus. Ia, cantava, assim, alguns louvores e tal, mas era, tipo, meio vazio, sabe? Aí fiquei frequentando essa igreja durante um tempo,
Mas só isso, sem ter nada profundo assim com Jesus. Aí, a minha conversão de verdade em conhecer Jesus e saber mais sobre Deus foi quando eu entrei na Life. Uhum. Que daí a gente, sei lá, parecia que era uma coisa diferente, assim. Sim. E daí foi quando eu comecei a ter experiências com Jesus e tal. E daí eu realmente, não, conheci Jesus e a minha vida é pra Ele e agora é de verdade. É. E olha só que engraçado, né? Eu também, eu nasci na igreja, a vida inteira eu fui da igreja. Eu, por exemplo, na minha adolescência, eu sabia todas as histórias da Bíblia, sabe? Aquela coisa que vai na escolinha dominical, não sei o quê. Uhum. E eu conhecia Jesus assim como uma lenda urbana, uma historinha de conto de fadas. E eu fui me converter aqui na Life também. E agora, um ano atrás, assim, que eu tive realmente a transformação e entender quem é o Espírito Santo, quem é Jesus, quem é, né, a Trindade ali para nós. E realmente é uma chave que a gente vira, né? Nossa vida que transforma. Sim. E junto com ela vem algumas lutas também, né? Verdade. E falando nisso, assim, quando a igreja que eu frequentava, né? Era um Deus carrasco, digamos assim. Era um Deus que queria te castigar. Era um Deus que como eu posso dizer? Que tipo, se você pisasse fora da linha... Se você pisasse fora da linha, você iria pro inferno. Sabe? Era sempre assim. Então não era uma relação de pai e filho, como eu tenho hoje, né? De conexão com Deus. Era tipo assim, eu tenho medo de ir pro inferno, então eu vou seguir esse Deus porque senão eu vou ir pro inferno. É tipo Deus do Antigo Testamento. Exato. Né? Isso. E hoje eu consigo ver, assim, realmente que Deus é amor, Deus ele é bondade, mas ele também é justiça. E hoje eu consigo, de verdade, ver que a minha vida é com Deus, assim. Sim. Mesmo. E falando do Deus do Antigo Testamento, nós sabemos que Deus fez tudo o que fez, o processo que fez, de escravidão, de libertação, para mostrar a graça. Exatamente. Que é o que nós vivemos hoje no Novo Testamento, né? Sim. Inclusive, até vou mencionar aqui que o Forever Young está fazendo o Novo Testamento em 90 dias. Sim. Nós já estamos no 6º dia. Eu já li o meu hoje, encerrei minha meta, minha atividade. E lendo o Novo Testamento, nós conseguimos enxergar a verdadeira graça, que é o que a Lifehouse vive. Sim. Vive, porque nós vivemos o que Jesus veio, né? Porque se a gente não acredita nisso, a gente joga todo esse ministério de Jesus no lixo. É verdade. Né? Sim. Então, lendo o Novo Testamento, nós conseguimos ver de uma forma tangível a graça de Deus. Isso é lindo demais. Sim. É lindo demais. Porque Jesus não veio aqui à toa, né? É verdade. E amar um Deus amoroso é muito... Para nossa mente é muito mais acessível. Sim. Porque você chega por Ele e deixa de fazer o que fazíamos e deixamos o pecado por amor a Ele. Sim. E porque sabemos que Ele nos ama a ponto de entregar o seu Filho, né? A gente segue porque, igual você disse, porque a gente ama mesmo e não porque é prazeroso viver com Jesus e não porque, tipo, se eu não seguir eu vou ser condenada a ir pro mármore. Sim, Apesar de que a graça não é fácil. Exatamente. Porque a graça, ela diz assim, que você tem que perdoar 70 vezes 7. É fácil perdoar? Não. Não é fácil perdoar. A graça, ela não é fácil, né? Sim. E tem muitas pessoas que elas prejulgam, assim, não, porque é muito fácil esse evangelho da graça. E não é. Não. Não é Existe assim. muita renúncia atrás disso, né? Existe o perdoar, que pra mim eu acho que é o mais difícil. Eu e o Iago, a gente sempre conversa, né? Perdoar não é esquecer, mas é muito difícil perdoar, né? Como que você perdoa alguém que te fere, alguém que te machuca, alguém que te prejudica? A gente sabe que pra gente seguir em frente a gente tem que perdoar, mas não é fácil. E o perdão, ele fala sobre nós e não sobre quem nos machucou. Exatamente. É uma decisão que revela o Espírito Santo em nós. Sim. É isso. Sim. E também fala muito sobre dar a segunda face, né? No Antigo Testamento era olho por olho, dente por dente. Sim. Já na graça se alguém te bater, vira a face. Porque assim, você tem que estar numa posição não de julgamento, porque não é você quem julga.
a graça que veio pra você também vai pra pessoa que te fere, a pessoa que, enfim, está numa situação que você já saiu. Sim. Né? E quando a gente não entende isso, nós julgamos, não, porque aquela pessoa faz isso. Sendo que nós não somos merecedores também, né? Igual uma vez eu ouvi dizer que quando você aponta um dedo pra alguém, você tá apontando 3 pra você. Ah, boa. Aí, ó. Presta Então... atenção, vigia vaso. Vigia vaso. E varoa, né, gente? Varoa. Ah, não. Você sabe o que é o significado de varoa? Ai, meu Deus. Vocês sabem, gente? Você sabe, Iago? O que é o significado de varoa? Eu não sei. Gente, tem um vídeo rolando no Instagram. Misericórdia, Jesus. Não, assim, não é ruim, mas não é bom. Então, vigia Varoa vaso. é um varão feminino. É tipo... Misericórdia. É como se fosse uma mulher com traços masculinos. Pesquisa aí pra você ver. Gente, esquece essa parte da varoa. Não, brincadeira. A gente fala por costume e hábito, né? Mas é que eu achei muito interessante. Gente. E daí tem muitos meninos falando, não, porque eu quero minha varoa. Ih, azedou a marmita. Mas é mulher verdadeira. Só que ela tem os traços mais robustos. Viu, gente? Cast to Life também é aprendizado. Ai. E aí, meninos, tem alguma coisa que vocês querem perguntar? Eu quero saber da parte da quadrangular ou na live, eu não sei, quero saber, que você conheceu o Iago. Ó, essa parte também tem no episódio do Iago, tá? Então, se vocês quiserem saber a versão Iago dessa história, assistam o episódio dele. Então, vocês querem com detalhes ou sem detalhes? Com detalhes. Com detalhes. Então, tinha uma amiga no colégio que ela tinha uma outra amiga que era de uma igreja, acho que era quadrangular também, se eu não me engano. Aí, um belíssimo dia, essa amiga trabalhava numa ótica, é isso, né, amor? Que o Iago ia fazer o óculos dele. Aí, essa moça, né, falou assim, vai ter um evento, acho que do Rodolfo Abrantes. Era Fator 7. Fator 7, assim como eu disse. Ia ter esse evento. E daí ela falou assim, tem um... Isso que ela me falou, né? Tem um menino muito legal lá nessa igreja e tal. Falou isso pra essa minha amiga. Vai lá e tal, pra vocês conhecerem, não sei o quê. E isso ela tava, tipo, num relacionamento meio xoxo capenga das pernas. A intenção dela indo lá... Entendeu tudo, né? Não precisa era um entrar evento, fator Não. 7, assim, Não. Deus, Jesus, vamos chorar na presença do Senhor. Então, aí essa amiga pegou e me chamou. Falou, vai ter um negócio lá, um show numa igreja. Então vai comigo e tal. Eu falei, beleza, eu não tinha nada pra fazer e fui. Aí, chegando lá, ela pegou e falou pra mim, tem um piá lá, muito legal e tal, só que eu acho que ele vai gostar mais de você do que de mim. E daí eu, tipo assim... Espírito Santo revelando. Nesse momento aí da minha adolescência, eu tinha 16, 17 anos, Você tava na igreja nessa época? Eu tinha acabado de sair dessa quadrangular, Tá. então tava, tipo, solta. Procurando uma igreja. Não tava vou ser bem sincera, falando que eu não estava procurando uma igreja, tava bem de boas. Sim. E daí eu falei, beleza, não tinha nada pra fazer, num sábado eu fui. E aí, na verdade eu trabalhava, né, tinha trabalhado, fazia estágio, trabalhava num hotel. Aí eu peguei e falei, beleza, vou ir. E daí ela pegou e falou, né, acho que ele vai gostar mais de você do que de mim e tal. E eu assim, meu Deus, essa menina só pensa em meninos. Beleza, enfim. Se não vê o caso. Aí eu cheguei e o Iago tava lá na frente da igreja. Eu literalmente cheguei tropeçando no pé dele. Literalmente. É irresistível. Ai, meu E aí, Deus. Nossa, cegou, a beleza cegou. Garanhão, né? Enfim. E daí eu tropecei no pé do Iago. E daí fiquei, tipo, super sem graça e tal. Daí eu fiquei, nossa, que vergonha, irmão. Chego aqui nas pessoas e já, né, fazendo genesice. E daí foi aí que a gente se conheceu. Só que, da minha parte, tava sossegada, né? Não tava procurando namorado e tal. Já tinha desistido da vida de namorar, que eu falava, Deus, quero namorar. Só que Deus nunca me mandava um namorado, graças a Deus, obrigado, Senhor. Livramento de Deus. Livramento de Deus. E daí, tipo, eu tava bem tranquila. E daí eu e o Iago, a gente começou a conversar. Tipo,
só conversava na igreja mesmo, né? E daí Então você começou a ir na igreja comecei a depois ir na desse evento, igreja, aham. isso. Mas porque eu gostei da igreja. Claro, não, sim. Isso, que ainda era agora bispo, Leandro, que estava lá, gostava muito das palavras dele e tal. Comecei a frequentar e daí eu e o Iago, a gente começou a se conhecer ali. Só que da minha parte não tinha nada mesmo. E daí essa minha amiga começou a inventar uma história na cabeça dela, falando que, tipo assim, que eu tava gostando do Iago e não tava falando pra ela, só que não tinha nada a ver. Aí até que um belíssimo dia, realmente, né, o Iago me chamou pra sair, pra ir lá no Miller. E daí, Isso mesmo. daí a gente Ah, foi no lá, Miller, no Miller. Aham. Daí a gente Bem pegou- coisa de casalzinho, adolescente. bem assim. E daí a gente foi lá, começou a se conhecer e tal. E eu não contei essa parte pra minha amiga. Porque assim, ela era muito minha amiga mesmo. Quer dizer, eu era muito amiga dela, assim. E peguei e fui seguindo a minha vida como se nada tivesse acontecido, né? E daí, no dia do meu aniversário, acho que a gente se conheceu durante um mês e pouco. Deu uns 2 meses. Deu uns 2 meses. E daí o Iago apareceu lá na minha casa, né? No dia do meu aniversário, e me pediu em namoro, e daí eu fiquei... Meu Deus, essa parte eu sei porque eu já participei do dele, mas... E daí... Livre como que foi esse espontânea dia? pressão. Como que foi esse dia, assim? O teu dia, como que foi até chegar no pedido de namoro? eu tava trabalhando, eu acho que eu tava trabalhando. Daí, a minha mãe falou assim, vamos fazer um hambúrguer? Daí eu falei, beleza, mãe, vamos fazer um hambúrguer. Daí a gente foi no mercado e tal. E eu não tava esperando, tipo assim, nem festa de aniversário, nada, tava bem, bem tranquila. Daí, a hora que a gente tava chegando, eu, bem desanimada que sou, já cheguei na minha casa, cantando e tal. Aí, quando eu abri a porta, tava uma galerinha lá da minha família e tal. Daí, começaram a cantar parabéns e tal. Aí, do nada, o Iago me aparece lá com um buquê. Daí eu fiquei, socorro, Deus. Na minha mente, né? Deus! Bem isso. Eu fiquei, tipo, oi, tudo bem? Você tá aqui? E daí ele pegou e me pediu em namoro e eu aceitei. E aí começou a nossa linda história. Oh, meu Deus. Ai, meu Deus. Que legal. É isso. Bem especial. É. Agora você falando sobre a festa. Foi tipo uma festa surpresa, né? Isso. Não sei se vocês já viram aquele meme que acontece uma festa surpresa, daí a pessoa tá chegando em casa e tem um monte de chinelo assim pra fora. É, tipo isso. Só tipo, você já sabe que tem um monte de gente na tua E casa. detalhe, eu tinha comprado um carro bem no mesmo dia que eu fui Ô, pedir ela em namoro. Isso, é Daí eu verdade. deixei o carro na frente da casa dela, simplesmente esqueci. Tipo, nossa, nem... Deixei o carro na frente da casa Mesmo da o menina, chinelo, ele cara. deixou o carro, é isso. Deixou o carro. E como- Mas você tinha percebido? Só que ela nem se tocou. Gente, olha, eu sou muito lesa pra algumas coisas. Tipo, tinha um carro enorme na frente da minha casa, eu, tipo... beleza, vamos lá. Fui Ai, feliz. meu Deus. Me fale um pouco agora sobre esse teu lado engraçado. Você sempre foi assim, Jenny? Não. Na verdade, eu acho que por tudo que a gente passou, por tudo que eu passei assim na minha infância, ali no começo da minha adolescência, que foi tipo uma transição muito ruim, tal, a morte do meu irmão, enfim, eu não era a alegria que eu sou hoje. Sabe quando você é um adolescente que tem uma nuvenzinha preta assim? Eu era desse jeito. E eu não gostava de conversar com pessoas, eu só gostava, tipo assim, da minha mãe e dos meus irmãos. E eu era escandalosa, eu xingava muito, tudo era grito, eu me importava zero com o sentimento das pessoas. Tipo assim, se alguém viesse e falasse alguma coisa pra mim, eu já dava uma resposta na hora e não tava nem aí se a pessoa ia gostar ou não, se a pessoa ia ficar chateada, magoada ou não. E durante um tempo muito longo assim da minha adolescência foi desse jeito. E a minha mãe sempre conversava comigo, ela falava assim, nem todo mundo vai continuar tendo a sua amizade se você continuar sendo ruim desse jeito. E eu ficava, tô nem aí, mãe, problema deles. E ela sempre falava isso pra mim, cuida, tenta, tipo assim, ser um pouco mais maleável com as pessoas, tenta ser um pouco mais carinhosa. E eu nem aí, não tava nem aí. Aí, tipo, realmente comecei a perder muitas pessoas, assim, ao meu redor. Comecei a perder amigos, tipo assim, até dentro da minha casa mesmo, tipo, às vezes eu ficava mais isolada, porque
eu não tinha jeito de falar com as pessoas. E depois, eu falo assim, depois que eu entrei na Life, muita coisa mudou na minha vida, tipo, literalmente de um dia pro outro. Tipo assim, foi um dia uma pessoa totalmente grosseira, desbocada, pra outra Jennifer. Teve até uma vez que eu fui conversar com um primo meu, daí ele falou assim, nossa, até achei que você tinha mudado de casa, porque eu nunca mais escutei teus gritos. Nossa. Bem tranquila, graças a Deus. E, tipo assim, literalmente Jesus mudou a minha vida. Literalmente, literalmente. Eu sei que a cada dia a gente vai melhorando, mas se você ver a minha vida há 2 anos atrás, eu era uma pessoa. Se você ver a minha vida há 8 anos atrás, eu era uma pessoa totalmente diferente. Era, tipo, literalmente mudou da água pro vinho. Outra pessoa. Tipo, irreconhecível, né? Irreconhecível. Entendi. E isso tudo é devido a... É uma forma de proteção, né? Sim. Mas eu queria que agora você falasse para os jovens sobre ter essa esperança da mudança, sabe? Porque tem muitas pessoas que elas são, por exemplo, assim, amarguradas, ruins, coração fechado, não gosta de falar com ninguém, não quer novas amizades. O que você falaria para esses jovens para que eles tenham a possibilidade de mudança em Jesus? Primeiro de tudo, eu acho que você escutar as pessoas que estão ao seu redor. Nada na nossa vida é para o nosso mal. E quando a gente é adolescente, a gente sempre acha que a gente sabe de tudo, que a gente é o dono da razão e que todo mundo é errado, só que não. Nessa fase, eu acho que é a fase mais delicada da nossa vida. E a partir do momento em que você deixa Jesus trabalhar na sua vida, tudo muda, de verdade. Eu pedi muito para Deus, eu quero ser mais parecida com você, eu quero ser mais amorosa, eu quero ser mais carinhosa. E Ele faz e fez isso na minha vida todos os dias. Então não tenha um coração duro, tenha um coração ensinável, porque a partir disso você só tem a ganhar com Deus. Na verdade, muitas dessas qualidades que a Jenny citou... Opa! Tem um trovão. E muitas dessas qualidades que a Jenny citou são os frutos do Espírito Santo. Sim. Então, se você busca os frutos do Espírito ou busca ser parecida com Jesus, logo você terá todas essas qualidades, né? Sim. Que faz de você uma pessoa melhor, uma pessoa agradável, uma pessoa que todos querem perto, né? Exatamente. Sabe assim, ser aquela pessoa que chega e melhora o ambiente. Tipo, nossa... Sim. Que é o que acontece. Nossa, a Jenny chegou! Entendeu? Tipo, a alegria chegou. O abraço gostoso e apertado chegou. É tipo isso. Atrelar você a algo bom. Sim. Então, é muito importante. Exatamente. E já falando de adolescentes, né? Que adolescentes que acho que tem esse maior desafio, né? Sim. De sentimentos, de estar se encontrando ainda. Você está na liderança do Forever. Sim. Young. Isso. Inclusive tá com a camisa do Forever. O que você tem visto assim como um desafio, como algo que os jovens precisam, sei lá, buscar para conseguir se estabilizar na vida com Deus, assim? Porque Sim. tem tido uma dificuldade, né? Sim. De se firmar na rocha. Assim. Não todos, mas, tipo assim, sempre tem algumas exceções. Eu falo por mim, que teve um período da minha adolescência em que, tipo, a gente é muito frio, né? Igual o Iago sempre fala quando ele tá ministrando a palavra. Que a gente tem que adorar em espírito e em verdade. Realmente. E muitas vezes, assim, essa música eu não gosto, eu não vou levantar a mão. Essa palavra não tá vindo de encontro com o meu coração, então eu não vou adorar. Sabe? Quando eu era adolescente, assim, logo que eu me converti, eu ficava olhando, assim, as pessoas, assim, pulando, dançando, ficava, meu Deus, o que tá acontecendo com esse povo? Só que hoje eu consigo entender isso. E eu percebi hoje, principalmente, tipo assim, nesses últimos 2 anos, o tempo que eu perdi não adorando, sabe? Às vezes, tipo, o povo vem e fala assim, nossa, você pula ali no culto e tal, corre, mas isso é tão gostoso, de verdade, sabe? Você tá ali adorando, tanto louvando mesmo, quanto você pulando, batendo palma. E isso é uma decisão. Você adorar, você louvar é uma decisão. E quando você decide, não, hoje eu vou adorar de verdade. Cara, é muito gostoso, sabe? Você começa a ter experiências, assim, de verdade, assim, com Deus. E falando nisso, com experiências,
como eu era muito fechada, eu não tinha, sabe? Às vezes, tinha uma palavra ali, chorava um pouquinho e tal, mas eu não tinha experiências assim de verdade. E eu ficava, Deus, por que eu não tenho? Aí teve uma vez, numa igreja que eu frequentava antes da gente voltar pra Life, que teve como se fosse um retiro, só que dentro da igreja. Aí foi um cara lá pregar, e ele falou assim, agora todo mundo vai ter uma unção do riso. Nossa. Bem doido, cara. Não lembro agora o nome dele. E aí todo mundo da igreja começou a rachar o bico de rir. Meu Deus. E eu lá assim, olhava para um, olhava para o outro e não conseguia rir. Ficava, meu Deus, o que está acontecendo? Por que eu não estou rindo, sabe? Angustiada, assim, porque todo mundo estava ali sentindo alguma coisa e eu não. Até que, tipo, ele falou assim, não, agora todo mundo fica calmo e tal, não sei o quê. E daí, do nada, a gente tava, tipo assim, fez os grupinhos, a gente começou a conversar. Aí eu comecei a rir. Mas ri muito. E sabe quando você sente assim que, não sou eu aqui dando uma risadinha à toa. Era uma risada assim que era incontrolável. Eu tentava parar, assim, sabe quando você faz assim, cara, eu não conseguia parar de rir. E daí eu falei assim, não, então isso não é meu. É uma coisa diferenciada, sabe? E daí eu falava pra Deus, eu quero ter uma experiência com você de verdade. E ele esperou que passasse com todo mundo, depois que já tinha acabado, pra ter comigo. Sim. E uma outra experiência também que eu tive foi até aqui no ano passado, que às vezes eu ficava assim com um pouquinho de vergonha, de adorar, de levantar a mão e tal. E era um dia que o pastor Elionai estava levando a mensagem e ele sempre louva antes de começar a palavra, né? E eu amo. Aí eu estava ali no cantinho bem embaixo assim da caixa de som. E daí eu peguei e falei, Deus, se você está aqui de verdade, olha que desafiando, né? Deus, se você está aqui de verdade dentro da igreja, eu quero te sentir. E eu senti, tipo, uma mão, assim, no meu rosto, quente. Mas, tipo assim, pegando fogo, assim. Senti aqui no meu rosto. E daí eu falei, não, tá bom, já entendi agora. E ai, meu Deus. foram, tipo assim, 2 experiências que eu tive, assim, com Deus que me marcaram muito. Muito mesmo. E pra você ter experiência com Deus, você não deve se achar merecedor ou não. Não. Porque ninguém merece. Ninguém merece. Mas você tem que estar disposto, né? Uma vez que você, tipo assim, estou aqui, igual a Jenny falou, eu quero te sentir, pronto. Assim, ali você já mostra disposição, tipo, Jesus venha e faça. Sim. Né? Porque é isso. E essa é a dificuldade, tipo, vontade de adorar, às vezes você não vai ter. Sim. Vontade de levantar a mão, Não vontade vai ter. de dançar. Só que, por exemplo, num culto de Forever Young, que é culto de jovens, precisa mostrar a juventude. Sim. Só que isso vai mostrar por mim e por você que está aqui assistindo o culto, né? Exatamente. É nós que mostramos a nossa força jovem. Sim. E sobre essa questão de dançar e louvar, eu sempre fui desinibida, assim, dancei na igreja, cantei, nunca tive esse problema. E quando eu fui pro mundo, eu também continuei fazendo isso. E daí hoje que eu voltei, eu penso assim, nossa, se pro mundo eu fazia de um jeito, pra Jesus eu vou fazer muito melhor. Sim. E eu entrego, tipo, o meu máximo que eu posso. Meu máximo. Tanto que no outro dia, às vezes eu tô até mancando, porque, tipo, eu levo muito a sério isso. Porque se pro mundo eu fazia de um jeito, por que pra Jesus tem que ser meia boca? Né? E é uma coisa que a gente sempre tenta colocar, assim, no coração dos jovens, né? Tipo, adore mesmo, sem olhar pra quem tá do teu lado, pra quem tá te olhando, se a pessoa vai rir ou não, sabe? A nossa adoração, ela é, assim como a nossa salvação, ela é individual. Sim. Então, é você que tá disposto ali a pular, a gritar, a chorar, a deitar no chão. E às vezes eu sinto, assim, que... digo por mim também, né? Que falta um pouco disso, sabe? Por isso que a gente sempre está tentando achar modos e jeitos de juntar os jovens, de fazer uma brincadeirinha aqui ou ali, para, tipo assim, ver que é bom estar em comunhão e é bom adorar Jesus. Sim, é verdade. É bem isso mesmo. Eu ia falar alguma coisa e esqueci. Enfim, mas não lembro agora. Sobre essa questão dos jovens mesmo. Não lembro. Esqueci. A gente foi convidado para estar no Forever Young no ano retrasado, quando ainda tinha o Marcelo e a Ana aqui, não sei se vocês lembram. A gente trabalhou com eles durante acho que um ano e pouquinho.
E daí eles foram pra fora e tal. E daí a gente tinha muitas ocupações na igreja. A gente era líder do voluntariado. Eu e o Iago, nós já fomos também líderes do voluntariado durante, acho que quase 2 anos. Então a gente tinha muitas ocupações. Então o pastor Eli pediu, tipo assim, se vocês quiserem ficar de boa um tempo e tal, porque a gente mora longe, aí tinha uma coisa aqui, uma coisa ali. Então a gente deu um tempo. E o ano passado, em março, se eu não me engano, de volta, ele pediu pra gente estar trabalhando com ele de volta. E a gente passou esse ano, assim, tentando ter novas ideias para os jovens, novas ideias de cultos e tal. E daí, nesse ano, a gente falou, não, vamos fazer diferente. Se é para fazer alguma coisa com os jovens, então vamos ser de corpo e alma. Por isso que a gente já está preparando a Campa Dentro, a gente já está preparando o Retiro, o Luau, e para juntar mesmo a galera para perto da gente, para a gente conhecer esses jovens, para a gente estar bem próximo, bem perto, para eles poderem confiar na gente, né? E eu creio que esse ano será revolucionário. Amém. O nosso Forever vai estar cheio Rasgando. de jovens e Amém. adorando a Deus em espírito e em verdade, Em nome como o de Iago Jesus. diz. E lembrei que eu ia falar. Esses tempos eu recebi uma indagação assim: nossa, por que no Forever não toca mais música agitada? Então eu falei, porque simplesmente os jovens não pulam, então a gente acha que os jovens não gostam de música agitada. Porque tipo, a gente tá cantando lá e tá todo mundo paradinho, né? Então é importante, inclusive assim, por exemplo, se você gosta de uma música mais agitada, se você gosta de um estilo de música, apresentar isso pro líder. Sim. Porque às vezes não é por falta de sensibilidade, mas é porque realmente a impressão que nós temos é divergente. Sim. E isso faz com que nós realmente, assim, música agitada, então vamos nos mexer, né? Vamos adorar a Deus de acordo com a música que está tocando. Sim. Né? E música de adoração é ajoelhar mesmo, erguer as mãos para os céus e adorar a Deus. Sem vergonha. A gente sempre tem algumas dificuldades em relação a louvor e tal. Porque às vezes a gente tá lá, o Jorge principalmente, né, que é o nosso líder de louvor, tá lá dando sangue e tal, e tá todo mundo assim. E daí toca uma música de adoração, tá todo mundo assim. Então é meio complicado essa parte, assim. Só que igual a gente já falou, cara, você adorar é uma decisão. É verdade. É uma decisão sempre. Se você vai erguer sua mão, se você vai ajoelhar, se você vai chorar, é você se render. Mas é uma decisão. Deus, ele tá aqui, ele tá batendo na tua porta, só que ele é educado demais pra querer arrombar. Ele só vai entrar se você permitir. E a gente tá orando pra que seja diferente, que os jovens e toda a igreja, na verdade, tipo, tenha um coração aberto pra tá adorando a Deus de verdade, sabe? Sim. E sobre essa questão de músicas, né? Eu gosto mais de uma, eu odeio, não suporto uma música. Vou dar um exemplo pra vocês que aconteceu esses dias com a gente. Havia um repertório de músicas e eu e a Jenny ia cantar junto no louvor. Eu falei, Jenny, qual que você quer falar? Essa eu não gosto, essa eu não gosto. Mas assim, é normal isso, todo mundo tem isso. Tipo, tem músicas pra mim que são enjoativas, entendeu? Só que não é por isso, né? Igual a Jenny foi lá e cantou, tipo, faz parte, tá no repertório, vamos cantar. E com o maior amor no coração, louvou, adorou a Deus de verdade, independente da vontade própria, assim, né? Sim. E é assim que tem que acontecer também, quando a gente vem na igreja, não é a música em si que vai te levar a Deus ou não. A música que eu preferida, que eu gosto, se tocar, é porque Deus tá falando comigo. Não é assim, né? Sim. Tem que se atentar também não só na melodia, mas na letra. Exatamente. Não gosto da melodia, então observe a letra. Sim. Vê o que isso tem a falar contigo, né? Até porque a adoração não é pra gente, né? A gente tá aqui pra adorar. Então, independente se você gosta ou não, se você tá na igreja, querido, querida, adore. Você já saiu da sua casa, já saiu lá da sua caminha quentinha, já deixou sua Netflix. Se você tá aqui, então se entrega de verdade, sabe? É uma coisa que às vezes eu queria assim, partir o coco das pessoas e colocar lá dentro. Só que é uma fase. Eu já passei por essa fase. Acredito que vocês também já devem ter passado por alguma fase da adolescência. E que vai melhorar em nome de Jesus. Vai melhorar sim. Vai melhorar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu creio que é isso, entrega é sobre isso, né? Sim. Só para você estar disponível mesmo para Jesus, deixar Jesus fazer. Sim. Né?
E não só no culto de Forever, mas no culto de ensino, para aprender mais sobre a palavra de Deus. Sim. E queria ir para um assunto meio polêmico. Falando de músicas, não? Falando de músicas. Eu tenho me atentado muito à questão de letra de música. Até eu e o Lucas, a gente conversa muito assim, será que é uma letra adequada para cantar um louvor? Ou será que essa letra não é uma heresia? Sim. Ou será que essa letra não está confrontando a Bíblia, né? Será que eu falo? Tipo, Agora por vai ter exemplo, que tem uma falar. música, que eu não vou falar qual é, mas que fala assim, vem fazer o descrito em Joel, aviva-nos. Mas, por exemplo, o que está descrito em Joel já aconteceu em Atos 2. Então, quando a gente fala isso, por exemplo, a gente está falando, anulando o que já aconteceu. Tipo, vem fazer de novo, porque isso aqui não valeu. Entendeu? O que você acha? Tem alguma música assim que você pega mais, assim, espiritualmente falando? Olha, inclusive ontem, eu e a Iago, a gente saiu com os amigos e chegou nesse assunto aí sobre a adoração, né? Que tem um louvor que fala que a perseguição não parou a igreja. Sabe, né? Qual que é essa? Tem certeza que quer cantar isso aí? Sabe, tem algumas coisas assim que às vezes a gente... fulano... Um exemplo, né? Fulano falou sobre tal coisa. Já não quer mais, já tá me oprimindo, tá não sei o quê. Então, é um assunto que dá muito pano pra manga. A perseguição não parou, mas o amiguinho falar alguma coisinha, daí para. Né? Já te atinge. O leão não parou. Então, é um assunto realmente muito polêmico. Acho que vamos chamar o Jorge novamente. Tem um podcast do Jorge. Assista o podcast do Jorge, tá bem gente, legal. é muito bom. Tá bem legal. E tem outras músicas também que falam assim sobre o eu, né? Sobre mim, eu. Mas assim, não é que seja um problema, não é uma heresia você falar sobre você. Mas assim, um culto, na minha visão, comecei a despertar isso essa semana. Um culto é pra adorar a Deus. Sim. Não é sobre nós, né? Tipo, você pode falar no seu devocional em casa, né? Ai, Jesus, o fogo não me queima. Entendeu? Tipo, tudo bem. As águas não vão me afundar e tal. Mas assim, na igreja, não é sobre você. Exatamente. É sobre ele. E olha só, quando eu vou montar algum repertório, por exemplo, eu olho muito a letra. Por isso que às vezes eu canto algumas músicas bem enjoativas, tipo, que eu não suporto, mas é que a letra faz sentido. Sim. E eu tento também analisar a cronologia da letra. Sim. Por quê? Então você fala, Jesus desce, daí Jesus sobe, daí Jesus vem com fogo, daí Jesus não sei o quê, daí Jesus... Nem ele vai saber o que é pra ele fazer. Sim. E se você prestar atenção, faz mais sentido, né, na adoração. É verdade. Tem um louvor do Fernandinho. Agora eu não vou lembrar como que é o nome. Mas que inclusive foi um amigo que postou no story que eu tinha esquecido desse louvor, que era um que eu escutava muito, que é muito bom. Não, da Figueira não, né? Não. Enfim, vou Da chuva, procurar. Né? Vou procurar e depois, enquanto a gente fala aqui, vou tentando me lembrar. Mas é um louvor, assim, que, tipo, é entrega da gente, assim, pra Deus, sabe? Que às vezes a gente quer... a gente quer ser um crente pidão, às vezes, né? A gente fica falando, assim, algumas coisas nos louvores, igual você falou, sobre nós. Mas não é nada sobre nós. É tudo sobre ele, pra ele, todas as coisas, né? E a partir do momento que a gente está aqui na igreja, independente do que está passando lá fora, você pode estar tudo destruído lá fora. Cara, se você está aqui, esteja realmente em corpo, e alma e espírito e entregue tudo aquilo que você tem para entregar aqui. O estar presente, né? Exatamente. E esses dias teve uma pregação, não sei se foi o Iago mesmo que falou, que assim, nós temos 24 horas por dia. Sim. Né? E dessas 24 horas, quantas nós entregamos para Jesus? Né? Beleza, a gente está aqui no culto, são 2 horas que a gente tem que entregar para Jesus. Se você está no culto e tipo tá ali no Facebook, no Instagram, né? Tipo em algo fútil, o teu tempo já não está sendo dedicado da melhor maneira para Deus. Sim. Ou se você está aqui, tá certinho olhando, mas a tua mente está lá na panela de pressão que você deixou na pia, no cachorro que tá pra ser ração, sei lá. A Jenny vem de ração, já entramos nesse assunto. Mas isso também influencia, né? Sim, Tipo, a gente precisa ter uma vida de oração, sim, mas quando a gente se ajoelha para ler a Bíblia, vai ler a Bíblia, ou se ajoelha para orar, a gente precisa estar presente.
Sim. Né? E é uma coisa que o Iago sempre toca muito, assim, na tecla, né? Sobre adoração. Cara, não tem problema algum. Eu não vejo problema algum em você vir para a igreja, para você ver os seus amigos, para você conversar, porque é bom que os irmãos tenham comunhão, né? Isso está na Bíblia. Só que assim, você tá vindo pelo motivo certo? Você tá vindo assim só para ficar tirando foto com o teu amigo para postar no Instagram? Ou você tá vindo aqui, tipo assim, não que seja errado, não é. Só que o principal tá esquecendo. Isso. Sabe? Uma coisa que eu fico assim doida da cabeça é quando tá, tipo assim, uma palavra muito séria e daí eu escuto uma risadinha de um lado, eu escuto Isso me pega. batendo alguma coisa, ou conversando, ou mexendo no celular. Gente, igual você falou, às vezes a gente vem pra igreja, são 2 horinhas que você fica aqui. Sabe? Entrega essas 2 horas que você fica. A partir do momento que acabou o culto, você pode levar seu amigo pra sua casa e conversar e falar sobre o que você quer. Mas, tipo assim, entrega esse momento para Deus, de verdade, esteja aqui de verdade. Ah, mas eu venho só no sábado. Então entrega o teu máximo no sábado. Só consigo vir no domingo de manhã. Entrega o teu máximo no domingo de manhã. Sabe? De verdade. Às vezes a gente tem uma semana corrida, não consegue, assim, ter um tempo, assim, de qualidade com Deus. Se você tá se deslocando da tua casa até aqui, então, cara, entrega de verdade. Sim. E se hoje você tem vindo, né, pro culto com a motivação errada, não é para você parar de vir, é para você ajustar essa Exatamente. questão. Entendeu? Realmente eu estou indo para ver Jesus ou para ver alguém? Porque não se trata de pessoas, Sim. né? Se trata de Jesus. Aqui a gente está prestando um culto. O Iago fala muito disso, né? A gente está prestando um culto para Deus. Então tem que ser um culto, tem uma ordem correta e a gente também precisa fazer parte desse movimento, né? Sim. A gente começou a ler... eu tenho um grupo, né? Agora pra gente não se forçar, né? Mas pra gente ler a Bíblia aqui, tem vezes que a gente fica um pouco sem vergonha, né? Correria do dia a dia, trabalho e tal. Passa uma semana sem ler. Isso. Aí eu comecei a ler a carta de Paulo para Éfeso, né? Efésios. E tem uma oração que ele faz. Gente, eu fico pensando tanto nela que agora até esqueci qual que é o capítulo para falar para vocês. Mas tem uma oração linda. Eu rabisquei a minha Bíblia inteira lá, de tanto que eu li aquilo. E daí tem uma parte que fala, né? Que ele faz infinitamente mais do que nós pedimos, do que pensamos. A ele seja a glória na Igreja de Jesus Cristo, por todas essas gerações e para sempre. Isso encheu o meu coração de uma forma que parecia que, nossa, sério, encheu meu coração assim de um jeito que eu comecei a falar, Deus, eu vou começar a orar assim sobre a vida dos meus irmãos, sabe? Que a gente tem que orar pela vida dos nossos irmãos, a gente tem que doar a nossa vida, né? Ser voluntário na vida dos nossos irmãos em relação à oração, principalmente, porque às vezes está faltando isso aqui para alguém se entregar de verdade, só que ela precisa de uma motivação. Não que a gente tenha que ficar recarregando alguém sempre, né? A gente não é bateria Duracell. Só que se a gente começar a orar, começar a entregar, tipo assim, a vida dos nossos irmãos pro Senhor, para tipo assim, Deus, começa a tocar assim no coração das pessoas para que eles venham ter experiências contigo. E essa carta que eu li de Paulo, assim, transformou a minha mente de um jeito que eu falei, meu Deus, eu acho que era isso mesmo que eu estava precisando. E eu também tinha feito um grupo de estudos, né? E, assim, no início todo mundo manda, daí começa a capengar, assim. Começa a capengar. E eu mandava assim, gente, não desistam. Porque, assim, tudo bem você perder um dia, tudo bem 2 dias, assim, é tudo questão de prioridade, nós sabemos. Só que pode ser que passe batido, pode ser que não dê tempo de você sentar, você esteja cansado e tal. Mas mesmo assim, no grupo, a gente perdeu duas adolescentes. Tipo, só simplesmente saíram, daí fui atrás, mas não respondem. Sim. Porque, assim, ó, se você for perfeccionista, não, eu tenho que fazer todo dia. O problema do perfeccionista é assim, falhou um dia, não faço mais. Não, você tem que suavizar isso pro seu lado também. Ah, falhou um dia, não, vamos começar tudo de novo. Sim. E vai, né? Persistência. Porque a nossa vida é isso, é uma vida de persistência. A gente nunca vai, não é perfeito, né?
E há uma dificuldade muito grande de ler a Bíblia, porque quando você quer ler, você começa a ter sono, alguém manda uma mensagem pra ver uma série na Netflix, Aparece uma notificação do Instagram. notificação no Instagram, e é por isso que eu nem tenho mais lido no celular. Uhum. Eu vejo que eu desvirtuo muito rápido. Sim. Pra qualquer coisa, na verdade. Quando eu vejo, eu tô em outro caminho, já nem sei mais o que eu fui começar a fazer. Já tá vendo a mosquinha voando, Aham. um buraquinho na parede. É verdade. E antes de orar, eu aprendi isso com alguém, não lembro quem. Antes de ler a Bíblia, eu tenho orado. Uhum. Então eu falo, Espírito Santo, me ajude a entender. Por quê? Porque a minha mente, ela é meio... Fica falando um monte de vozes, assim. Da cozinha, do banheiro, Tipo assim, Luto contra você tá vozes lendo que tudo me menos dizem a que eu não carta sou de Paulo capaz. ali. A gente iniciou por João, lá no grupo, daí aí a gente leu as cartas a Romanos. Sim. É isso, né? Falei certo? Uhum. É muito, muito incrível, né? E daí, se você não tá ali presente, você também não entende nada. Sim. E eu já percebi isso, sabia? Já li não sei quantas vezes tá o livro, e só agora eu consegui entender de verdade. o que ele queria Exatamente. dizer. Comigo isso acontece sempre mesmo. Que eu começo a fazer alguma coisa, principalmente ler a Bíblia, quando tem alguma coisa muito importante, já começa assim, nossa, já começa assim a olhar para outro... não, tava lendo a Bíblia. E quando eu comecei, a gente começou nesse grupo assim, vamos ler Provérbios. Gente, Provérbios, leiam Provérbios. É cada soco no estômago. Principalmente sobre zombaria, que é uma coisa que me pega muito. Gente, eu sou bem a metida engraçadinha, gosto de tirar um sarro, não das pessoas, mas eu dou risada, assim, de situações que não deveria. Então, tipo assim, quando eu li Provérbios, isso tocou muito, assim, principalmente sobre zombaria, né? Pra mim, Provérbios, o que mais me tocou é a parte do falar antes de pensar. Nossa, eu sou muito assim. Ainda mais quando eu tô brava com alguma coisa, esse negócio já amaldiçoa o negócio, entendeu? Sim. Tipo, daí que vai dar Ficar errado mesmo. murmurando, né? Murmurando. E também, que é a minha impulsividade, né? Uhum. Por conta do temperamento, assim, Sim. sanguíneo, né? Muito. Vai, faz. E daí, me deu também uns tapas na cara. Uhum. E é sobre isso, né? A gente não nasceu assim, vai ser assim pra sempre. Não, a Não. gente tem que ser igual Jesus. E pronto, acabou. Como o Iago sempre fala, nós somos santos em aperfeiçoamento. Né? Então a gente tem que cuidar todos verdade. os dias. Guardar, assim, um pouquinho de quem a gente é lá, guardar dentro daquela caixa bem no fundo, para que Deus venha usar a nossa vida, né? É verdade. Sempre. Verdade, porque a vontade dele tem que prevalecer. Exatamente. Não a nossa de querer cochichar, fofocar, não a nossa de querer julgar, não a nossa de querer zombar. Sim. Tipo, a pessoa tropeçou, não ria. Pode rir, mas deixa pra rir em casa. Vamos falar um pouquinho de temperamento, Jenny? Sim. Diga lá, qual é o seu temperamento? Eu sou sanguínea, né? E tem ali, tipo, uns traços, pequenos traços, assim, fleumáticos. Mas eu acho muito bom quando a gente aprende sobre o nosso temperamento. Por quê? A gente começa a lidar com algumas coisas de uma forma totalmente diferente. Tipo assim, por que eu sou assim, explosivo? Começa a procurar. Por que eu sou muito calmo em relação a tal coisa? Comece a procurar sobre isso. Tipo assim, é bom pra você se relacionar com as pessoas. Eu, por exemplo, sou sanguínea casada com um colérico. Colérico é o quê? Mais reto, mais centrado. Vamos fazer, tem que fazer Incisivo. agora. Isso, e bora, tem que fazer. E eu, tipo assim, menino, se acalma. Não é desse jeito. Sabe? Tipo assim, a gente tem que saber como é o nosso temperamento, principalmente quando a gente é casado, pra gente começar a entender como é o outro. Pra não bater de frente, pra não ficar tendo discussão à toa, né? Porque você aprende, não vou fazer tal coisa porque eu sei que é onde pega no outro. Então... É bem importante, né? Sim. Pra quem não sabe, temperamentos são basicamente temperamentos de pessoas. São divididos em 4. Então tem sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico. No meu caso, eu sou sanguínea, casada com fleumático. Eu sou uma sanguínea com traços de colérico. Então, assim, Socorro, Deus. é difícil, bem difícil. Coitado do Lucas. Meu querido, que é fleumático com traços de melancólico. Tadinho. Tadinho. Foi difícil a gente conseguir alinhar, equilibrar ali. Mas é bem, bem importante se conhecer. Sim. Inclusive, olha só.
quando eu estudava, eu passava uma imagem de que eu era super focada e que, nossa, eu começava e terminava e tal. E depois que eu comecei a me conhecer, eu vi que eu era, tipo assim, eu começo a ler, de repente eu tô pensando na morte da bezerra, entendeu? E é por conta do meu temperamento, porque assim, não consigo ficar ali, é difícil eu estar ali. Sim. E por conta disso que hoje eu consigo, por exemplo, orar antes de ler a Bíblia pra que eu consiga ficar ali, entendeu? Ou quando eu tô conversando com alguém, eu olho nos olhos da pessoa pra eu estar aqui, porque senão eu quero falar e não deixo a pessoa falar. Eu também Eu sou quero assim. sobre mim. Não, não é sobre mim. E é importante, mas é isso que era. E daí hoje, tipo, se for comparar eu de hoje e eu de uns anos atrás, meu Deus, entendeu? Sem conteúdo, porque eu só queria falar de mim, não aprendia nada, porque tem pessoas que tem muitas coisas pra falar pra gente ouvir, Sim. né? Uhum. E daí acaba que você fica ali patinando no mesmo lugar, ninguém se interessa por você, porque, ai, eu não vou falar com a Jay, só ela fala. Uhum. Acaba sendo o chatonildo do rolê. Uhum. E tem a parte boa, mas tem a parte que você vai acabar com algumas amizades por causa desse jeitinho, assim, né? Sim. Porque tem muita gente que gosta e tem muita gente que não gosta. E tá totalmente normal, né? Sem problemas em relação a isso. Sim. E exemplo, eu sou muito ativa, né? Muito, ai, vamos fazer. Só que eu tenho que entender que tem pessoas que não são nesse ritmo. Por Sim. exemplo, o meu marido. Se eu quero ir no mercado agora, ele falar que não quer, gente, não adianta eu tentar provar que agora é o melhor horário, porque ele não vai querer. Exemplo. Sim. Né? E assim como outros amigos também. Tem que entender, cada um tem seu tempo, sua forma de lidar. E daí você me passou um perfil Uhum. que eu comecei a analisar lá os casais, né? Daí, o que você não pode fazer com o fleumático? Eu, ai, meu Deus, eu faço algumas coisas que eu tenho que parar de fazer. Tipo assim, a gente fica acusando, ai, vai mais rápido, mais rápido. Nossa, Aí ele que vai a pessoa- detonar com a pessoa, né? Aí que não vai querer ir mesmo. É verdade. Igual eu, sanguínea, sou... Ai, ridículo isso, mas eu vou falar. Sou movida a elogios, por exemplo. Tipo, eu vou ficar mais feliz se alguém falar, nossa, é isso mesmo, vai, faz, tá certo. Eu te entendo. Que ridículo, mas é isso. O que vai fazer? Eu te entendo. Ou em questão de, tipo assim, eu, né? Isso é um traço meu. Se eu trouxe esse copo aqui, bonitinho, tá aqui na mesa, eu trouxe esse copo. Então, obrigada, Jenny, por você trazer esse eu copo. sou assim também. Ou se alguém veio e fala assim, não, mas tinha outra pessoa junto. Eu não quero que inclua a pessoa, porque fui eu que trouxe. É tipo, Deus me meritocrata ajuda. excessivamente, né? É. Tipo, excessivamente. E eu tenho essa parte também da justiça. Já quer falar? Não? Eu tenho essa parte também da justiça, tipo assim, tudo é justo. Olho por olho, dente por dente. Eu não posso ser assim. Não. Sim, não, eu que fiz isso, então eu que mereço isso. Não, não é assim que funciona. Ai, é terrível isso. É terrível. São coisas a serem trabalhadas. É coisa a serem trabalhadas, é bem importante. Quer falar, amor? Diga aí. Já que vocês estão falando de temperamento, eu queria saber como que é a relação dos dois, o temperamento dos dois. Como é que vocês conciliam isso com o ministério? Então, o Iago, um bom colérico como ele sempre quer tudo pra ontem, do jeito dele, da forma dele. E eu, boa sanguínea que sou, né? Cara, eu tenho meu tempo pra fazer as minhas coisas e não adianta ficar me pressionando. Eu não consigo funcionar sob pressão, jamais. Porque daí meu dedo faz assim. Se alguém ficar olhando, já coisinha tudo. Então a gente demorou um pouco assim pra gente conseguir se alinhar bem bonitinho, porque assim, o Iago é tudo pra ontem e eu sou tudo pra amanhã. Então ele, tipo assim, ele teve que colocar o pezinho assim um pouco no freio pra me acompanhar e consequentemente eu tive que acelerar um pouquinho pra acompanhar ele. E dentro do ministério a gente tem que entender também que não é porque eu nasci com esse temperamento que eu vou morrer assim e sou assim Sim. e isso é imutável, né? Uhum. A gente tem que entender que todos nós passaremos pelo moldar de Deus. Sim, E que o seu temperamento não pode ser uma desculpa para você não passar pelo moldar de Deus. né? exatamente. Então, vai muito disso, essa conciliação, né? É um aperfeiçoamento de Deus constante em nossas vidas e a gente vai mudando todos os dias e aperfeiçoando mediante a palavra, né? Sim. Então, isso que mais vale, né? Nessa conciliação de criações diferentes, temperamentos diferentes,
E é Jesus que nos ensinou, né? Tendo Jesus no nosso relacionamento e que aperfeiçoou tudo isso. Exatamente. Inclusive, quem leva muito a sério essa questão do temperamento, tipo assim, não, sou assim, morri assim. É a mesma coisa que alguém que acredita em signo, que acha que nasceu assim, vai morrer assim. É. Você leva pra um teor, assim, muito, sabe, assim, Nada a ver. nada a ver. Não. Como? Determinista? Determinista. É, tipo assim, aquilo vai determinar. Não, não é isso. Só que, claro, gente, signo é... Não acreditem em signo. Jovens, por favor, vão pro temperamento, entendeu? Já que vocês gostam de ter pegado alguma coisa, vai pro temperamento, que é algo científico, entendeu? Não é na lua, na posição dos astros, etc. Eu já acreditei em signo. Não posso dizer que não. Sim. Inclusive, tem até uma tatuagem, entendeu? Só que eu tive também um problema que, assim, eu nasci num lar que falava muito disso, entende? Então, tipo, pra mim, desvincular disso foi bem difícil. Sim. Bem difícil, eu não posso mentir. Muito, muito. Daí o que eu fiz? Não, vou parar de ver horóscopo, essas coisas, que aparecer lá. Tal, vai acontecer isso. Tá repreendido, não quero que não determine agrega meu futuro, não. É, e na verdade isso não agrega em nada na nossa vida, né? E já o temperamento, por exemplo, você vai entender como você é, cientificamente falando. Vai ver o que você tem pra mudar ou não, mas não tem... Esse negócio de futuro é com Deus, gente, pelo amor de Deus. Exatamente. E em relação a esse temperamento, assim, no casal, Deus trabalhou muito, 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 muito na gente, assim, principalmente em mim. Na verdade, muito nos dois, né? Porque o Iago teve uma criação, assim, de tipo, não, vamos fazer e tal, lá, lá, lá. E eu já tive uma criação bem mais, né? Tudo bem, paz e amor, tá tudo tranquilo. Então, tipo assim, a gente teve muito conflito em relação a isso. Porque ele era muito animado e tal, e eu ficava, não precisa assim e tal. Então, a gente teve muitos pequenos conflitos até a gente se entender de verdade, assim. De, tipo, pedir pra Deus, Senhor, me molde conforme eu precise, né? Principalmente em relação a perdão, assim. Porque sempre foi muito difícil de perdoar. Tipo assim, se a gente tivesse uma discussão, alguma coisa assim, eu ficava assim. Esperando que acontecesse um milagre. E aí acabava que desgastava muito o Iago, porque ele que tinha que vir e conversar e tentar resolver. Porque assim, eu cresci num ambiente em que não tinha muito diálogo. Então o que eu fazia? Se tinha algum conflito, eu chorava. Dorme que passa, tipo. Ou, tipo assim, ficava quieta, às vezes ficava 1 hora parado, quieto, e vai resolver ou não vai resolver? E, tipo assim, de tanto ele ficar tocando isso em mim, tipo, ó, desse jeito não vai dar. Se você não tentar melhorar, a gente vai terminar. Não dá pra um tentar ficar seguindo sempre alguma coisa certa e o outro lá, tipo, carregando nas costas, entendeu? Sim. Tem momentos no relacionamento, tipo assim, tem que ser 50-50, sempre. Só que vai ter momentos em que um vai ser 90 e o outro 10. E vice-versa. E chegou num momento, por eu não querer mudar, que tava, tipo assim, desgastando. O Iago tava sendo muito desgastado. Então, tipo assim, a gente começou a se entender mais e glória a Deus que tá dando tudo certo. Né, cara? E nessa questão do relacionamento também tem a linguagem do amor, né? Que a gente Sim. precisa se adaptar ao outro, né? Exato. Eu e o Lucas, a gente já entrou também em alguns conflitos, porque o meu é elogio. Eu não gosto, por exemplo, eu não gosto que fiquem me servindo, eu gosto de servir. Esse é um dos problemas, né? Quando é a tua linguagem do amor, você não gosta de receber aquilo. E do Lucas, ela é a palavra de afirmação. Então, daí a gente tinha que se entender ali para que um se sentisse satisfeito com o outro, porque a gente Sim. casa para fazer o outro feliz, né? Nós temos que ser felizes, mas para fazer incessantemente o outro feliz e o outro fazer incessantemente você feliz, né? Assim que dá certo. Exatamente. E em relação a isso, eu sou palavras de afirmação. Tipo assim, eu só sou amada se alguém vier e falar que eu sou amada. E toque físico. Por isso que eu amo abraçar as pessoas. Sabe? Eu amo estar, tipo assim, amassando. E o Iago é atos de serviço. Né, amor? Então, tipo assim, pense uma pessoa que é totalmente sinestésica, assim, que quer ficar pegando. O Iago sofreu, tadinho. Ele ficava, tipo, socorro, Jesus, me ajuda. Só que hoje ele consegue entender o meu lado, né? Porque eu gosto de estar perto, gosto de estar ali amassando sempre, e tal. E eu entendo o lado dele. Por exemplo, se ele vem e me dá um presente, eu fico, beleza, muito obrigada.
Mas se ele vier assim, se só chegar e vier assim, me dar um abraço, eu já fico 50 vezes mais feliz do que isso. E ele, por exemplo... Viu como a Jenny é barata? Se Né? for ver, Entendeu, é muito fácil de cara? agradar. Muito fácil. E ele, tipo assim, atos de serviço. Se eu ficar falando pra ele, 1000 vezes ele já me falou isso. Cara, se você ama, você tem que mostrar que você ama. Não adianta só falar. Então, tipo assim, um exemplo, ele ama panqueca. Se eu fizer uma panqueca pra ele, melhorou o dia, tá tudo ótimo. Sabe? Então, por isso que é bom a gente entender sobre o outro e você é muito mais feliz, né? Quando você começa a entender mais sobre a pessoa com quem você é casado, ou as pessoas que você se relaciona. Relacionar não é só pra casamento, né? Pra mãe e irmão. Isso. Nossa, foi difícil eu entender, por exemplo, como que funcionava a minha irmã. Uhum. Porque ela é muito melancólica, né? Sim. Então, quando eu falava assim, não sei o quê. Era uma semana Era treva. pra gente se reconciliar. Uhum. E era assim, de não olhar na cara e bater a porta do quarto, assim. Que às vezes nem era algo, sabe? Uhum. Daí eu ia insistentemente lá e oferecia coisa e dava não sei o quê. Então, assim, vale com todo mundo. Sim. Com todo mundo. Hoje, depois que eu casei, a gente conseguiu ter uma relação melhor. Uhum. Porque também eu sou muito expansiva e ela é mais retraída. Sim. Então eu acabava invadindo o espaço dela. Entendi. Então era bem difícil, assim, de lidar. Uhum. Mas dá certo. E eu e minha mãe somos muito parecidas. Essa questão, assim, de falar uma... que agora eu aprendi a escutar mais. Mas se eu for disputar com a minha mãe, quem fala mais... Duas macacas. Quem que ganha? Nossa. Tá 50-50. Tem dia que eu não aguento minha mãe falando. Eu que falo muito, não aguento. Vamos dormir. Tadinha, desculpa, mãe. Desculpa. Mas é isso. E tua mãe, sabe o temperamento dela, teus irmãos? A minha mãe, eu acho que é colérica. Porque ela é muito centrada. Tipo assim, tem que fazer agora. E tipo assim, se ela pede pra você, faz tal coisa. Você fala, mãe, espera só um pouquinho, já vou. Ela já tava levantando, já tava tirando, já tava fazendo e tal. E daí eu tenho um irmão que é melancólico, Jesus misericordioso. Que tipo assim, tudo pra ele... Não que ele seja chorão, assim. Mas tudo ele tem... É tipo... Não, por que tem que ser isso? Muito questionador e tal. E os outros dois eu não sei, assim, exatamente. Mas também são muito... Eu tenho um Uma irmão... benção. Um irmão que é igual o Lucas, é filomático também. Uhum. Ele é mais geladão, assim... Né, dele. Uhum. E... acho que é isso. Mas cada um tem que aprender a lidar com o outro, né? Sim. Mas eu sei que o meu jeito prejudicava muito porque eu abafava eles, eu tinha que me contrair. Só que adolescente não sabe, né? Se controlar, assim. Sim. E se talvez eu estivesse mais retraída, a gente conseguiria ter uma relação mais tranquila. Assim. Uhum. Mas é isso. Mais alguma pergunta? Eu vou meio que sair do assunto, pode ser? Pode? Sem problema. Eu queria saber, né, quantos ministérios você já passou com o Iago, né? Tanto liderando quanto atuando, né, no ministério ali, no departamento específico. Uhum. E se você tem alguma experiência assim, que você lembre, que marcou, assim, seja ela boa ou ruim. Assim? Ela falou? Não, tô falando de experiência no ministério em si. Seja no aconselhamento de alguém, seja algum evento que vocês fizeram que deu muito certo, alguma coisa do gênero, assim, sabe? Entendi. Quando a gente veio aqui pra Lifehouse, a gente tinha saído muito machucado de uma outra igreja, que era, tipo assim, muito acusado e tal. A gente não era amado, não era tratado. Era, tipo, a Deus dará, assim. E o pastor que tinha lá, ele era muito centralizador. Tudo era ele, pra ele, Deus falava só com ele, e amém. Não estamos aqui pra falar dele. A gente veio aqui pra Life e a gente falou assim, Deus, a gente não quer trabalhar com nada. A gente precisa ser alimentado, a gente precisa ser curado de algumas coisas. Então o Iago já tinha falado assim pra Deus, Deus, eu não quero fazer nada. Nada mesmo. E assim foi, né? Deus falou assim, não, beleza, tem muitas coisas para a vida de vocês, só que já que vocês querem ficar parados, beleza, maravilha. A gente ficou mais ou menos 1 ano paradinho, né? Só vindo no culto e tal. A gente só via no culto de domingo,
porque a gente não gostava, o Iago, né, não gostava muito de culto de jovens, mas é uma coisa dele, assim, sei lá, nunca gostou muito, mas hoje ele ama, tá bom, Olha onde gente? ele está, né? Hoje ele é líder. Ele ama, tá bom? Então, o pastor Gerson, quando ele pegou a liderança, a igreja, tipo, ficou bem vazia, assim, pouquíssimas pessoas. E daí ele chamou a gente para liderar os voluntários. Marcelo e a Núria, né, que eram os líderes antes, indicaram a gente e tal, porque a gente já tinha trabalhado junto na Life Colombo e tal, quando era lá no centro. E a gente aceitou, né, o desafio, e a gente, tipo assim, meio que fez um propósito com Deus, né? Que a gente serviria sozinho. Tipo assim, sem ficar fazendo escala, sem ficar chamando o povo para vir. A gente deixou meio livre pra gente trabalhar, sabe? Então, tipo assim, tinha que limpar a igreja, a gente vinha, dava o gás. Tinha que fazer alguma coisa, a gente vinha, sempre se doava muito. Até que a gente começou a, tipo assim, vamos ir perguntando para um, perguntando para outro, se querem trabalhar junto com a gente e tal. E assim foi. Deu muito certo, muito certo. A gente foi acho que de uns 10 voluntários, mais ou menos, para tipo, um grupo de 70, né? E graças a Deus a gente sempre foi muito honrado enquanto a gente estava trabalhando ali com os voluntários, até a gente passar o cargo, né? Foi muito bênção. E hoje eu tô no louvor também, junto aqui no louvor da igreja. Participava de uma outra igreja. Fiquei também, por ter sido muito magoada antes, falei assim, não quero entrar no louvor. Só que eu sempre, tipo assim, sempre foi algo que queimou muito dentro do meu coração, sabe? Aí até que eu, tipo assim, eu pedi pra Deus, falei, Senhor, eu gosto de fazer isso, eu amo fazer isso. Então, tipo assim, abra os caminhos para que isso venha voltar, né? E então, tô no louvor, na ação social, na comissão das Pinks também, auxiliando as pastoras. E algo que venha me marcar, que marcou muito a gente, eu acho que sempre quando a gente fazia algum evento para os voluntários, era sempre muito, 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 muito gostoso. Tipo assim, era como se fosse... Era não, né? É uma família fora da nossa família. A gente sempre gostou de fazer uns eventos fora, assim, com o povo, porque sempre tinha muita comunhão, sempre tinha muita conversa. A gente sempre foi muito honrado, assim, muito respeitado por todas as pessoas. E eu acho que é isso que faz com que Deus acrescentasse tantas coisas na nossa vida. Porque a gente sempre serviu com muito amor. Óbvio que tinha dias que a gente estava cansado, que a gente estava esgotado, mas nenhum dia a gente veio aqui murmurando, sabe? A gente sempre fez tudo com muito amor, faz tudo com muito amor, porque é como se fosse, não é para Deus que a gente está fazendo. Então, eu acho que sempre nos eventos, assim, sempre marcavam muito a gente. E quando a gente entregou também, né, que foi como assim, Deus começou a falar comigo primeiro começou a falar com o Iago, falou com nós dois, assim, né, tipo, já deu tempo. Só que nem eu falava com o Iago, nem o Iago falava comigo, mas estavam com os dois, assim, tipo, parece que já deu, assim, a gente já fez tudo que a gente precisava fazer. E nenhum nem outro falava e tal. Aí até que um belo dia a gente começou a conversar. E daí entrou nesse assunto, tipo assim, não, vamos entregar, porque Deus já tinha confirmado no nosso coração. E realmente já não tinha mais o que a gente acrescentar, sabe? A gente trabalhou muito bem com todo mundo, o Iago criou o Manual dos Voluntários e tal, pra, tipo assim, sempre ter qual a palavra? Sempre ter, tipo assim, uma linha a ser seguida, né? Tipo assim, questão de roupa, comportamento, como agir com as pessoas e tal. Pra mensurar a qualidade ali do serviço. Né? Exato. Tudo tem que fazer. Então, tipo, acho que de todos os departamentos, assim, eu acho que os voluntários foi o que mais marcou, assim, no nosso coração. E que a gente ama muito. Deus trabalhou muito, muito com a gente nesse período que a gente ficou com os voluntários, porque, principalmente o Iago, ele gosta muito de trabalhar sozinho, fazer do jeito dele, da forma dele, e ponto, acabou. E Deus trabalhou muito isso com a gente, sabe? Foi realmente um moldar, assim, no nosso coração, pra gente, assim,
perceber que para estar no reino a gente precisa de pessoas. A gente precisa ajudar a curar pessoas, tratar quem nós somos, porque às vezes a gente quer ser muito individualista, mas não é assim que funciona. Então a gente foi muito tratado nessa parte em amar as pessoas mesmo. Tipo, saber tirar a mão das rédeas e confiar nas pessoas. Essa questão da igreja que você falou que saiu machucada. Que bom que vocês conseguiram passar por cima disso, né? Porque senão isso poderia, tipo, por exemplo, estar acarretando em tudo que vocês estão entregando aqui na igreja. Sim. E até nessa questão de serem ordenados a pastores, né? Sim. Porque se não começasse lá no voluntário, lá no comecinho, hoje vocês não estariam recebendo, prestes a receber essa bênção, né? Sim. E a gente vê desde o começo, assim, tanto na vida do Iago quanto na minha. Teve e tem uma promessa sobre a nossa vida em relação ao pastoreio, né? Só que não tem como você ser um pastor se você vem cheio de bagunça dentro de você. Não tem como você tratar uma pessoa se você não é tratado. Não tem como você amar uma pessoa se você não aprende a amar, se você também não é amado. Então, nesse período, assim, com o pastor Gerson, a pastora Eliane, eles ensinaram muito e ensinam muito a gente. A gente é e vai ser eternamente grato à vida deles. Pastor Edenilson, pastora Ju, também, sempre ajudaram muito, assim, a formar o nosso caráter, sabe? Quem nós somos de verdade, tratar o nosso coração, a nossa mente, ver que nem tudo é do jeito que a gente quer, Sim. e que nós precisamos de pessoas, e assim nós estamos seguindo. Sim, nós tivemos uma experiência semelhante, assim. Nós estávamos numa igreja, e daí nós não estávamos tão frequentes, e simplesmente tiraram a gente do grupo. E excluíram, né, no caso. E daí nós ficamos sentidos, assim, também, porque é ruim, né, A gente não tinha largado os bets, mas daí naquele momento a gente teve que largar. Foi convidado a se retirar. Só que hoje a gente enxerga o mover de Deus nisso. Sim. Porque se isso não tivesse acontecido, nós não estaríamos na live. Sim. Acho que nós nunca sairíamos daquela igreja. Não só nós, como minha sogra também. Né? E quando nós chegamos bem machucados também. Tanto que nós ficamos 1 ano só visitando, para daí nos membrarmos. Então, a gente estava 1 ano olhando. Daí minha sogra já se membrou, daí ela já ficou. E foi um tempo também de forjamento, assim. E o ponto-chave que me trouxe realmente para a igreja foi, por exemplo, a questão da Thaís me convidar. Sim, eu nem... Tipo assim, eu tava totalmente acabada, desestruturada. Eu era, nossa, o pior exemplo de voluntário que poderiam pegar. Sim. Tipo, tava no limbo. E daí ela me convidou, Geisa, você não quer fazer parte aqui da mídia? Nós estamos precisando de pessoas no vídeo. Eu falei, sim, tá bom, eu venho. E daí foi por causa das escalas que eu comecei a frequentar a igreja, que eu comecei a ouvir a palavra de Deus. Porque se não fosse por isso também, talvez eu demoraria não sei mais quantos Muito anos mais tempo. pra me achegar aqui. E foi, tipo, a palavra ia entrando no meu coração, eu voltava incomodada. Daí entrando mais um pouquinho, daí... Só que foi um processo longo também. Porque não é fácil você abrir mão de tudo, né? Largar nossas carroças, assim, não é fácil. É dolorido, né? Tipo, exige muito do nosso corpo humano. Depois a gente entende que, é só mais uma coisinha, né? Sim. Mas eu vi também, tipo, a graça de Deus, ela veio pra nós desde quando excluíram nós de um grupo. E nós, hoje, já estamos curados, não temos mais esse mágoa, né? Claro, a gente perdoou tudo. Apesar de nem ter tido assim, um atrito forte, mas é complicado lidar com essas coisas de exclusão, né? Mas, enfim. E daí, por conta de algo que poderia virar uma mágoa, virou hoje algo muito bom. Porque nós fruto, estamos né? aqui, não queríamos servir, eu comecei na mídia, daí foi indo, daí agora a gente já está assim, bem inserido. Tudo que ficou para trás, tudo realmente não existe mais. Hoje eu sou uma nova pessoa. Sim. E graças a um agir de uma pessoa que entendeu, tipo, não, é igual a Thaís, vou fazer isso porque talvez seja a saída. Sim. O que a gente tem que entender é que nem tudo é pro nosso mal, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E todas as coisas mesmo, sejam elas coisas boas, coisas ruins, tudo coopera para o nosso bem.
Talvez a gente ter sido machucado, vocês terem sido machucados em uma área específica, foi para que hoje, talvez vocês não venham machucar pessoas nessa mesma área. Tudo serve como aprendizado, sabe? A gente não pode ser uma pessoa cascuda de achar que, não, porque aconteceu tal coisa, eu vou me fechar e vou morrer assim. Não. O que eu tenho que aprender com isso? Eu converso muito com a minha sogra, ela sempre fala, todas as coisas acontecem para o nosso bem. Então, o que você pode tirar de lição com as coisas ruins que venham a acontecer, com as coisas boas? E a gente tem que estar sempre com o nosso coração aberto nosso coração e nossa mente aberta para tentar mudar isso, ressignificar muitas coisas. É isso mesmo. Acho que é isso, né? Sim. Mais alguma coisa? Então nós encerramos por aqui esse bate-papo. Jenny, muito obrigada por ter vindo. Foi muito bom te conhecer melhor. Muito bom falar contigo. Espero que você tenha gostado de participar. Nós do Cast Live somos gratos pela sua disponibilidade. E é isso, gente. Assistam os demais episódios. E lembre-se sempre, Jesus Cristo é o Senhor. Lifehouse, life em sua vida.